Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Plantão TSA, mais uma vez aqui com vocês, grandes novidades aí para a gente preparar as pessoas para as provas, não só para o TSA, serve para muita gente aí que está se preparando para provas, seja do TEA, seja provas de residência. Então conte aqui com a gente, com o Portal Anestesia, e estamos aqui obviamente focados no Plantão TSA para vocês. Então vamos discutir aí vários pontos legais, e hoje nós trouxemos duas pessoas aqui muito importantes, né? Renato Luiz é nosso parceiro aqui, já está aí na telinha com a gente, dividindo a tela. Jovens anestesistas aí que já são professores, né? E o Augusto também, que também é um ativo aqui no nosso portal, quase que um patrimônio. E então uma honra aqui ter vocês, agradeço aí de novo a parceria e também agradeço aí a disponibilidade de tempo. O tempo é a nossa moeda mais importante, né? A gente gostaria de ter mais tempo na vida, não é? Então vocês darem um pouquinho desse tempo e da experiência de vida aí com o que a gente vai conversar aqui, para mim é muito bacana. Então, Renato, conta aí um pouquinho da sua história aí com o Portal Anestesia. Depois o Augusto conta da história dele também. Depois a gente parte aí para um bate-papo sobre os conteúdos aí que a gente vai abordar na trilha de cardiovascular. Então, professor, tudo bem? É uma honra poder estar aqui, uma honra poder estar com o senhor aí. Já veio um filme na cabeça. Senhor, você. Já passou um filme na cabeça de tanto que eu já vi essa aula contigo aí. Então, eu tô com o Portal Anestesia desde o TEA. Eu me formei num centro onde não era SBA. Eu tive que fazer a prova escrita do TEA, eu tive que fazer a prova oral do TEA, aí o TSA escrito e o TSA oral, né? Eu participei, eu quero passar no TSA, também eu quero passar no TSA oral, né? O escrito e o oral, e aí, eu tive a felicidade como no TSA oral é tudo muito questão de detalhe, né? Eu tive a felicidade de ver uma aula que caiu muito parecido assim na minha prova. Me ajudou. Legal. Certamente Legal. Me ajudou bastante. Foi quando eu fui mandar uma mensagem para te agradecer e tu me fez o convite para estar no Portal Anestesia. Que bom. Fico feliz. Parabéns aí pelo sucesso. E aí depois nós vamos conversar um pouquinho como que é a vida pós-TSA também. A gente tira umas 10 toneladas aí do ombro, né? Tá muito bom. Perfeito. Agora, Augusto, é com você, meu amigo. Puxa vida, eu sou anestesista que estudei, me formei em Joinville e já tive meu primeiro contato com o portal durante a residência para começar a estudar, fiz o curso da origem, o R1, R2, R3, como tu mesmo falou, eu sou um pequeno patrimônio, né? E venho acompanhando de lá até aqui. Não fiz a prova do TEA como colega, mas eu usei esses estudos para as nossas provas anuais da SBA que aconteciam, e é um conteúdo e é uma didática que ajuda a gente a construir um conhecimento que faz a gente não só desempenhar bem lá na hora da prova, como agrega o conhecimento que eu uso até hoje na vida profissional e no dia a dia lá dentro do hospital,
na hora da verdade, que é a hora da gente trabalhar, da gente colocar tudo aquilo que a gente estudou em prática. É isso aí. Esse é um ponto que eu sempre coloco aqui em discussão, né? Porque as pessoas acham que o livro é muito teórico e ele não é prático, né? Mas você está me falando que é o contrário, né? Os fundamentos do livro trazem uma segurança na hora de fazer anestesia. Vocês enxergam desta forma também? Qual que foi a experiência de vocês depois de um empenho maior nos estudos, né? Um convívio maior com os livros? Como é que foi a vida de vocês profissional? O que vocês acham? Começa você, Renato. Certamente me deu muito mais segurança, né? Que na residência eu não, diferente do Augusto, eu não fiz nenhum curso. Eu acho que nem tinha. Meu R1 foi em 2016. Eu acho que não tinha esse curso do R1 no portal Anestesia ainda, né? Mas na residência eu tinha contato com os livros, né? Tipo, estudava sempre pelo livro Miller, Barash. E quando eu me formei, na realidade foi um pouquinho antes, né? No R3 eu comecei a fazer o quero passar no TSA para passar no TEA, né? E certamente me deu... Eu tive um ensinamento diferente do que eu estava acostumado, né? Tudo onde eu aprendi foi no centro que eu fiz a residência, e ter uma explicação diferente, ter uma visão diferente de alguém de fora me abriu muito, assim, né? E aí, tu acaba estudando novamente alguns conteúdos, estudando de uma maneira que para fixar, fazer questões, e mudou muito mesmo a minha conduta. Enfim, eu me tornei um anestesista. Eu me considero que eu me tornei um anestesista muito melhor depois que eu fiz o curso do Portal Anestesia, e não somente no curso, né, mas me empenhando para passar nessas provas. Legal. E você, Augusto, o que você conta aí da sua vida profissional em relação a isso? Olha, todo dia a gente se depara com uma situação, principalmente no começo, todo dia a gente se depara com uma situação nova, com alguma coisa que ainda é uma novidade, e a gente tem esse ímpeto de estar estudando, e esse embasamento teórico, ele dá uma segurança para você ver algo acontecendo com o teu paciente ali na hora, e tu já ter um embasamento para falar, e aquela segurança para dizer, não, está acontecendo isso por causa disso, e ter todo esse embasamento, e além de dar segurança, você consegue transmitir a segurança para toda a equipe que está contigo, para criar aquele ambiente que é muito bom e é saudável pro paciente, né? Uma equipe que está toda coesa, tanto a equipe da anestesia com a equipe cirúrgica, uma equipe coesa e que tem todo um objetivo alinhado e trabalha sempre no mesmo sentido, consegue entregar resultados muito melhores para os nossos pacientes. E essa confiança que passa, esse embasamento teórico dá uma confiança muito importante para a gente fornecer uma assistência muito melhor para os nossos pacientes. Não, sem dúvida, né? Isso é algo que quem passa nas provas sempre fala pra gente. É legal passar na prova, mas é muito mais legal o meu dia a dia, né? A segurança que eu tenho. Porque realmente a anestesia é algo difícil, né? É muito complexo, né? Agora nós estamos no começo do ano, né? Estou com os R1s assim, e eu vejo, né, o quanto que eles ficam perdidos com o tanto de informação que tem, né? Realmente é complexo, né? Muita coisa para se ver ao mesmo tempo, né? Tem aquela figurinha, né, do anestesista com 10 braços, né, fazendo um monte de coisa junto. Acho que a gente está muito próximo disso, né? Dessas caricaturas mesmo, né? Então eu acho que tem todo esse ponto. Então nós vamos realmente falar um pouquinho de estudo. Acho que a gente vai falar um pouquinho dessa trilha de sistema cardiovascular. A gente tenta sempre trazer aí as melhores estratégias, né, para tentar ajudar para as pessoas tentarem chegar próximas do TSA, conseguirem conquistar o TSA, né? De vez em quando a gente aquele empurrãozinho que falta, né, para a prova, para as provas de uma forma geral. Então a gente traz esse plantão TSA para a gente discutir algumas dicas em relação a essas trilhas, que a gente já enfatizou a parte prática. Agora vamos falar um pouquinho das provas, né, e do que a gente tem de importante aí nessa trilha. Então, eu considero essa uma trilha fundamental, né, que engloba toda a parte cardiovascular, que é anatomia, fisiologia, farmacologia,
a própria monitorização, incluindo o eco, que hoje é uma realidade grande, né, nas anestesias. A gente vê o eco, assim como o ultrassom, o eco hoje está muito presente, né, principalmente nos centros que fazem a cardíaca, e obviamente anestesia para cirurgia cardíaca e vascular, que são duas áreas grandes, né, que envolvem aí cirurgias de grande porte, né. Não estou falando de varizes, estou falando de aneurisma, né, de aorta, estou falando das secções de aorta, dos aneurismas tóraco-abdominais, das revasques, né, dessas cirurgias de grande porte que a gente exerce aí um papel fundamental na manutenção do paciente, né, da homeostase desse paciente, na sobrevida desse paciente também. Eu sempre friso que é importante lembrar que o anestesista deixou de ser um médico de passagem, né, ele é um médico que hoje muda desfecho a longo prazo, né? Então, anestésico que você usa, fazer transfusão ou não, combater a hipotermia, isso vai mudar muito o desfecho desse paciente no pós-operatório, né? Numa parte mais tardia, a longo prazo. Então, eu queria saber de vocês aí, a importância aí dessa trilha para a prova. Obviamente, a gente sabe que é grande, mas quais são os conteúdos aí, Renato, que você acha que devem ser abordados, devem ser focados aí em relação à preparação para a prova nessa parte de trilha cardiovascular? Nessa parte de trilha cardiovascular, inclusive caiu na minha prova oral do TSA, caiu na prova escrita também, eco, né, o transesofágico em cirurgia cardíaca. Na minha prova oral, caiu uma regurgitação tricúspide para uma saída de SEC, né, que a resposta seria hipertensão pulmonar, e daí depois você falar o tratamento. Legal. De monitorização, eu acho imprescindível o aluno ir sabendo todos os monitores, né, aqueles os de calibração interna, calibração externa, o pico, o lídico, o Hemisphere, né, eles perguntam isso, né, questão é uma questão inteira, né, eles colocam o pico ali e perguntam um parâmetro que está alterado e o que vai acontecer com o paciente, né? Uma questão da minha prova oral, o cirurgião ele falou que o cirurgião fez uma manobra de Pringle, e aí ele mostrava o pico e perguntava o que estaria acontecendo, né? Qual parâmetro que modificou, qual que estaria acontecendo, né? Eu acho que dessa parte cardiovascular, além desses monitores, além do eco, também muito importante, acho que vem caindo bastante, a fisiologia. A fisiologia não só cardíaca, mas de todos os sistemas, né? A gente tem que estar afiado nessa parte de cardiologia. Volta e meia aparece, né, aqueles gráficos lá de pressão-volume ali para pressão-volume, né, do ventrículo esquerdo, né? Isso sempre foi um tema importante, né, de prova. E uma coisa, Renato, sem querer te interromper, mas eu achei importante, só para te frisar isso, né, parece, né, o que a gente ouve, né, os bochichos, é que a prova do TSA vai ficar muito próximo da prova do título europeu, né, que tem uma base muito grande em farmacologia, fisiologia, nas bases fundamentais da anestesia, né. Então acho que isso é um ponto importante também, né? Volta lá no cardiovascular. Sim. E além disso, eu acho que além desses 3 pontos, foge um pouquinho aqui, mas seria os bloqueios periféricos, né? Junto com a questão de cirurgia cardíaca, perguntava sobre os bloqueios periféricos, né? O eretor da espinha para cirurgia cardiovascular, mais torácica também, né? O parasternal. Né? E foram 2 bloqueios que caíram na mesma banca para mim. Né? Legal, é uma dica boa essa, uma dica boa. Os bloqueios estão em alta, né? A gente está com a crise dos opioides, então os bloqueios agora viraram grandes aliados aí, né, em relação à analgesia no pós-operatório, né? Então isso é um ponto importante também. Sem dúvida vai cair bloqueio na prova, né? Não precisa nem falar disso, que a gente sabe que bloqueio e eco vai cair, né? E figuras, né? O que a gente tem que esperar são as imagens, né? Hoje, as provas muito mais relacionadas com imagem, com gráfico, do que com coisas escritas. É isso que vocês enxergam? Augusto, você vê isso também?
Sem sombra de dúvida, e daquilo que ele falou, eu acho que vale ressaltar, principalmente da parte da trilha de cardiovascular, indispensável é a parte de fisiologia, e aquilo que ele falou foi bem pontual nessa última prova, foi isso mesmo, a base de fisiologia, tanto cardiovascular quanto a fisiologia dos outros sistemas, tem um peso bem importante, é algo que na prática diária não é algo que você fica relembrando, e então é algo que você tem que estar sempre lendo para manter os conceitos sempre frescos na cabeça. E a parte de ecocardiografia transoperatória, ou até mesmo não sendo transoperatória, às vezes eles trazem um eco de um paciente que vai vir para a sala de cirurgia, você tem que entender eles te dão a imagem, não te dão o diagnóstico, você tem que olhar a imagem, você tem que olhar o vídeo, você tem que selar o diagnóstico, e a partir dali você vai construir a sua anestesia, o seu preparo. Isso, vai construir uma linha de raciocínio para chegar na resposta que eles querem da questão. E principalmente com essa pandemia aí do uso de opioides e a ultrassonografia vindo para ajudar a melhorar a qualidade e o desempenho dos nossos bloqueios periféricos, não tem dúvida nenhuma. Outra coisa que para mim foi muito importante saber e ter noção que você falou que vai se assemelhar à prova do título europeu, nessa última prova caiu até a questão de cardiotocografia, que é algo que não é algo que a gente olha, que a gente se dê ao trabalho. Normalmente a gente relega isso ao colega, o obstetra que está de plantão, e teve uma questão única e exclusiva na prova escrita dedicada a uma cardiotocografia e o diagnóstico dela. Então, essa parte visual está ao longo do tempo, para quem faz as questões de provas anteriores, a importância e a relevância da parte gráfica, da imagem, do vídeo, dessas ilustrações é cada vez mais importante. Tem questões inteiras que envolviam fisiologia e uma imagem. Perguntava sobre questão de pré-carga e pós-carga num obeso e colocava uma balança de 2 pratos. Era uma questão teórica. Analogia, então, legal. Exatamente, usava uma representação gráfica para fazer uma pergunta voltada para a fisiologia cardiovascular específica aí de um paciente obeso. Então eles já trouxeram questões de anatomia e fisiologia cardiovascular com a questão da anestesia do paciente obeso, que cada vez mais vai se tornar nosso dia a dia. Legal. Não, eu acho interessante, e aí eu vou puxar uma sardinha para o médico anestesiologista, pra gente, porque diferente das outras especialidades, a gente entende das outras especialidades, A gente pode não saber operar, mas a gente entende de cirurgia, A gente inclusive sabe o que é operar bem e o que é operar mal, Mas a gente entende de obstetrícia, a gente sabe o que é um descolamento de placenta, a gente sabe o que é um quadro grave cardiovascular, A gente entende, uma dissecção da aorta no intraoperatório. Isso é um grande diferencial, Porque a gente sabe muito das outras especialidades, óbvio, E não é porque a gente é bom, é porque se a gente não entende aquilo ali, como é que você vai fazer anestesia para um negócio que você não entende raios? A gente tem que entender, então, como é que funciona a prótese de quadril, a manipulação da coluna, para a gente entender como que a gente pode fazer a melhor anestesia para aquele procedimento. Mas eu acho que isso se torna a especialidade tão bonita, tão ampla, tão complexa como a anestesia. Eu sou apaixonado pela anestesia, eu sempre fui, acho muito bacana tudo isso que envolve. Ainda aí sobre essa trilha aí, para a gente também não ficar se estendendo muito, o pessoal fica meio de saco cheio de ficar vendo as coisas, Sabe que hoje tudo é rápido hoje em dia, Eu vou dar uma dica que eu acho legal em relação ao eco. Aquele livrinho da SBA, que tem no site da SBA até, Aquele livro é um livro legal para estudar para a prova, cara, porque tem tudo ali, Alguma outra dica em relação a imagens de eco, Renato? O que você acha? Você acha que vale esse da SBA? Sim, era o que eu e o Jorge a gente achava legal. Não sei se tem alguma outra coisa que você possa ter visto. Eu acho legal esse livro, muito legal, mas especificamente para anestesia cardiovascular, tem um site de uma universidade do Canadá, acho que é Piedmont, agora eu não vou saber certinho, mas tem todas as janelas do eco transesofágico ali.
né? Legal. Então, eu acho interessante olhar, se depois eu quiser, eu até posso passar o link para ti, Edu, aí pode passar para o pessoal que está vendo ali, ou enfim. Mas, em relação a esses, o do eco transesofágico, eu acho, ali ensina tudo, né? Ensina como tu consegue adquirir essa imagem, né? E a imagem em si, né, que para você se familiarizar aqui, é uma coisa bastante específica, né? Se você não faz, é um pouco difícil. Às vezes vai cair ali para ti uma questão de uma saída de SEC que tu não, sei lá, só viu isso na residência, nunca mais viu, né? E, ali é muito legal a imagem. Eu acho que além do livro da SBA, tem essa é um site, é tudo gratuito, é em português. Que legal. Depois passa aí pra gente ver se vou pedir para aí depois para ver se a gente consegue colocar isso dentro aqui como um linkzinho. Não sei se dá para fazer isso depois na edição aí, que ficar editado, a gente colocar aí qual que é a dica. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, ou de alguma forma colocar aí para os alunos, porque eu acho que é uma dica legal aí para quem está estudando também em relação a isso. Augusto, algum livro aí que você recomenda na parte cardiovascular, assim, Barash, Miller, qual que você curte aí mais? O que você acha que cai mais em relação a algum livro assim específico? Olha, eu sempre sou um partidário de que depende da situação. Se você tem tempo e está programado, o Miller, na minha opinião, é a Bíblia, né? Lá você vai encontrar tudo. Já se você não tem tanto tempo assim, você tem que acabar optando por bibliografias mais enxutas, né? Mas a minha preferência quando eu vou estudar para vida, para prova, para qualquer coisa, é o Miller, tá? Dá mais trabalho, gasta mais tempo, mas lá tem um embasamento muito bom. Você falou ali de uma recomendação de um livro da SBA de ecocardiografia. Eles têm um manual também que é mais enxuto que o livro. Para quem tiver no desespero, não tem contato frequente com ecocardiografia, não está com o tempo de se debruçar em cima de um conteúdo muito extenso, tem um manualzinho que já salvou minha anestesia várias vezes quando eu precisava de um guia de consulta rápida. Legal, isso é legal. Eu acho que diferente do livro teórico, as imagens, né, assim como o Renato falou aí, que desse site, imagem é mais fácil de ver, né? Sim, é menos desgastante que você ficar buscando informação em alguma coisa escrita, né? O visual do eco, né, com alguém te explicando ali, é um negócio mais fácil. Mas um ponto que eu acho que é muito legal também, assim, cara, e que pouca gente linka isso, mas assim, alguém falou aí da importância da fisiologia cardiovascular. Eu acho que a base, né, cara, ela é muito importante. Se você não sabe fisiologia, monitorização e ecocardiograma são duas coisas que você não vai saber. Não adianta. O cara que não tem base em fisiologia cardiovascular, ele não vai ter base para ver eco. Porque se você não entender a ejeção do ventrículo esquerdo, que horas que abre a válvula, não vai conseguir saber o eco, né? E assim vale para monitorização. Você não sabe o fundamento da monitorização, quando você tem que dar volume para o paciente ou não, aparece algum índice ali, né, uma variação de volume sistólico, né, os índices dinâmicos, ninguém sabe. Se você tem que entender por que você dá volume para o paciente, por que aumenta o débito cardíaco. Vocês concordam com isso? Com a base da fisiologia, não? Eu concordo sim, Edu, e na realidade não somente entender o que está acontecendo, né, é entender o que você vai fazer. Que você o eco é um exame para te ajudar na tomada de decisão, né? E se você não tem na tua cabeça certinho ali a fisiologia cardíaca, não adianta nem você saber fazer o eco e ele te dá a informação precisa, porque você não vai saber tomar o próximo passo. Legal, é isso mesmo, né? E mexer com eco tem que ser um negócio que você tenha vivência, né, cara? Tem que ir mexendo todos os dias, ou pelo menos frequentemente, porque senão fica difícil, né?
quem não tem oportunidade de fazer o transesofágico com frequência, se tem um aparelhinho de ultrassom lá no seu centro cirúrgico, faz o transtorácico, se habitua a fazer para ter uma noção, adquirir uma janela, entender quais são a posição das câmeras, o que você está observando, como é que você vai colocar o Doppler. Isso tudo vai ajudar a ter aquela noção de sonoanatomia que é tão importante, né? Eu tive o privilégio de ter o professor Jorge como meu preceptor de residência, então eu tive a oportunidade de fazer eco transesofágico com ele do meu lado. Aí fica fácil, né, meu? Aí fica com o mestre do lado fica fácil. Daí isso facilita bastante a vida. Eu revejo as aulas dele e fico lembrando do que ele me explicava durante a época de residência, fazendo eco à beira de leito, e com certeza isso faz a diferença. Então, colocar a mão, pegar aquilo que você viu na fisiologia, ler o eco e aplicar isso. Não precisa ser um paciente tá operando o membro inferior, o eco tá ali, tá dando sopa, passa o eco no coração. Tu sabe que o paciente tem uma doença cardíaca prévia, tem uma insuficiência cardíaca, tem uma alteração de válvula, pega o eco ali e passa para tentar observar aquela alteração que já foi descrita, e vai treinando o olho, vai aplicando um pouquinho cada dia daquilo que estava lá no papel por dia. Isso ajuda a fixar bastante. Essa é uma bela dica, né? Porque isso era o que a gente fazia quando o ultrassom apareceu, né? Quando o ultrassom apareceu, a gente ficava escaneando o paciente, né? O paciente estava ali entubado, a gente ficava escaneando o plexo, né? Não era isso? Sempre. Eu acho que isso é uma dica super boa em relação a isso de pegar a mão e de ver também a imagem, né? Lembrando que a prova cada vez tem uma aplicação mais prática, né? São situações clínicas, né? Não existe mais decoreba de quantas moléculas tem no anestésico local, quantos nódulos de Ranvier precisa bloquear para o anestésico, né? Isso acabou, né? Isso está bem claro, né? Todo mundo concorda, né? Que nós estamos numa outra era. Sem sombra de dúvida. Foi-se a época dos conteúdos pontuais e das informações específicas. Passou há muito tempo isso. Legal. E a gente vem tentando fazer essa preparação, né? Isso nosso foco hoje é as trilhas acompanharem isso, né? A gente conseguir preparar o aluno para ele ter um encontro ali com a teoria e a prática junto, resolvendo os problemas da prova. Né? Não sei como é que foi para você, Renato, como que você vê isso, assim, da sua preparação para o TSA, como é que foi? Só voltando um pouquinho ali, falando sobre o eco, em relação a você fazer o exame, né, e você ver, enfim, se o coração tem um batimento adequado ou não, aquele negócio do POCUS, né, bate bem, bate mal, tá com tamponamento ou não tá, mas além disso, que tem a ver com a aula agora, o eco ele é um monitor hemodinâmico, né? Não Sim. somente para você avaliar a estrutura, mas para te guiar também em terapia de reposição, que é sensacional, né? Praticamente, se você fizer o transtorácico, seu ventrículo está batendo bem, né? Você está com contratilidade, você precisa de uma dobutinha, você precisa de um volume, não é isso? Isso é outra coisa, Edu, também, em relação a gente falou de ultrassom, né, que é importante a gente saber para a prova que, além de bloqueio e além de eco, os campeões de prova também são do POCUS, né? Sim. Né? Esse point of care, né? Point of care, então, tudo, né? Point of care hoje vale, né? Aquelas imagens lá de tanto pulmonar, cardíaca, do FAST, cai bastante. É algo fácil, né? Não é algo difícil, assim. Se você vê uma aula ou lê, até tem uma aula disso no Quero Passar no TSA. Temos uma aula também só disso que a gente fez, né? O eco e o ultrassom foram duas aulas que a gente desenvolveu alguns anos atrás, por causa da importância e também porque a gente estava tendo uma relevância grande na prova, né? Quando mudou a forma da prova, foi mudando, a gente viu que, a gente precisava ter isso junto, né? Porque senão a gente não ia estar preparando o aluno. Nosso foco é que o cara vá tranquilo para a prova, vá, né? Assim, uma das coisas que eu mais ficava louco, né? Em provas na minha vida era chegar na prova e ver um negócio que eu nunca tinha nem ideia do que era direito aquilo.
Puta, eu ficava louco quando acontecia isso, eu queria morrer, entendeu? Então, quando eu me preparei para o TSA, eu precisava cobrir tudo, entendeu? E isso eu fui levando sempre, porque, eu não quero que o cara chegue lá e, puta, mas isso aqui, onde que tava isso que eu não li, né? Então, isso é uma coisa que também tem que fazer parte aí, em relação à preparação. Eu vou fazer uma pergunta aqui importante aqui para o Augusto. O Augusto está aí na batalha do TSA, né? Ah, com certeza. Eu tô trilhando o caminho que já trilharam antes de mim e eu tô nessa batalha, um dia de cada vez. É isso aí. E você prestou a prova aí, a última prova? Fiz a última prova, com certeza. E aí, qual que foi o ponto que você achou que faltou esse turn, que você ficou próximo, né? Qual que foi o pontinho que faltou aí? Acho que a parte mais difícil de qualquer processo, que ele é muito longo, né, é você manter o foco por um longo período de tempo na mesma coisa, né? A sua disciplina, né? Isso, quando você decide que você vai fazer a prova, você tá cheio de gás, cheio de energia, e você senta e você estuda por horas e horas e horas e segue. E chega um dado momento que, quando o objetivo ele é relativamente distante, tu começa a se fadigar, começam a ter outros problemas, a vida continua acontecendo, né? E é perceptível uma redução do volume de estudo, né? Até que chega um dado momento que, quando o objetivo se aproxima de novo, esse volume aumenta, né? E essa capacidade de resistir, né, e de manter um foco por um longo período de tempo, eu acho que esse é o principal, encontrar maneiras de você manter o foco naquele objetivo que é longe. Tudo que aquilo que é de longo prazo requer um empenho muito mais de foco do que de qualquer outra coisa, né? Manter a cabeça alinhada, manter um objetivo claro, e fundamental, e o que ajuda muito, e desde que eu comecei no portal, é ter esse cronograma pré-estabelecido, que você tem pequenas metas. Cada trilha é uma pequena meta. Essa segmentação de pequenas metas ajuda bastante a te dar aquela sensação de vitória. Toda vez, eu terminei essa trilha, eu terminei a outra trilha, né? Você não torna o seu único objetivo a prova, você torna o processo de aprendizado o teu objetivo, e o objetivo final da titulação. Eu acredito que o título ele não é o que você almeja. O que você almeja é reconhecimento pelo seu estudo, né? Então, o título ele vem para coroar o reconhecimento pela sua capacidade de ter mantido o foco e de ter estudado. O objetivo principal é se tornar um anestesista melhor, com um embasamento teórico melhor e capaz de fornecer uma assistência melhor para o nosso paciente. O que vem coroar isso e demonstrar isso perante a nossa sociedade é o TSA, né? Acho que o objetivo ele tem que ser você se tornar um anestesista melhor, e a tua recompensa é o TSA lá no fim. Legal, você vai chegar lá, só uma questão de tempo. Eu sou muito teimoso para desistir. Então, mas eu acho, às vezes eu acho que é um tempo de preparação. Realmente eu acho que a jornada para o TSA é uma jornada longa, né? Você falou muito bem, né? Eu acho que dificilmente as pessoas se preparam em só 6 meses, né? Você tem que tá vindo estudando, né, algum tempo, e aí depois você pega um ano. Por isso que eu acho que é muito bom ter 2 provas, né? Porque se você tem o objetivo de passar, você pode fazer no meio do ano, sentir o negócio ali e depois fazer no fim do ano, né? Continuar sua meta de estudo. Se você passar no meio, beleza. Se você não passar, tem o final do ano, né? Então esse planejamento é legal, e sem dúvida a disciplina é um dos pontos mais importantes, né? Eu sempre falo que, outro dia eu falei aqui no outro plantão, eu falei que o TSA estava mais fácil, né? Mas não é que ele tá mais fácil, é uma prova difícil, uma prova complexa, né? É uma prova difícil, ela não está mais fácil, mas ela está mais justa, né? Ela está mais coerente, porque hoje ela tem casos clínicos, tem coisas do dia a dia também. Antes era só teoria, né? Então houve uma evolução muito grande na prova, e aí obviamente que essa disciplina que você está tendo aí, com certeza vai te coroar com o TSA lá para frente.
E Renato, conta você, o que foi positivo para você, quais foram os pontos positivos na sua preparação, o que te ajudou, qual o caminho das pedras para você que é um vencedor? Conta para o Augusto, conta para os alunos que estão nessa batalha aí, qual que é o caminho das pedras? Rapaz, agora falando do Augusto, aí parecia que era eu falando, que aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu vou falar que como eu tive que fazer a prova do TEA antes, e a prova escrita e a prova oral, eu já vinha nessa rotina já de estudos assim por mais tempo, né? E quando foi do TSA, eu lembro que eu acho que começou em janeiro e eu não atrasei nada, assim, até agosto. E foi bem quando deu a pandemia. E no fim, esses atrasos das provas me beneficiaram, porque eu acabei conseguindo colocar a parte atrasada em dia, né? E aí, quando eu fiz a primeira prova do escrita do TSA, eu passei daí. Legal. Agora, em relação a do TSA oral, na primeira eu não passei, na segunda eu consegui aprovação. Eu acho que essa do TSA oral é a tua vida inteira, assim, é desde a primeira fase de medicina que te ajuda, como a gente estava falando, cai fisiologia, cai clínica, né? Para mim caiu, além de fisiologia cardíaca, caiu fisiologia da tireoide, né? Como que tu trata um paciente com hipertireoidismo, quais são os medicamentos, né? Então, isso aí é coisa que não está acostumado a fazer, né? Não está acostumado a fazer a anestesia desse paciente, né? Com certeza. O tratamento. Mas assim, do TSA foi, eu acho que assim, é a curiosidade, tu não se acomodar, né? Cada coisa que no teu dia a dia, que tu tem uma dúvida, tu busca, né? Saber o mecanismo de ação de tudo quanto é droga, alguma dúvida que tu ficou, não deixa para depois, tenta sanar essa dúvida na hora, né? Além da tua rotina de estudos. Eu acho que isso que é mais ou menos por aí. Mas assim, Edu, em relação à prova do TSA, o TSA é um título para quem deseja lecionar, né, a anestesia. E realmente, na minha prova, caíram algumas questões assim que tem questões que são feitas para você errar, né? Eu acho que quando você for fazer a prova oral, porque, cai a primeira, uma questão que você não faz a menor ideia do que é, já te dá um banho de água fria, assim, já começa a ficar nervoso e tal, para responder depois. E algumas vezes a resposta da questão tá na próxima questão. Então tu já sabe que tu errou, às vezes, assim, né? É proposital isso. Então, assim, a prova do TSA a oral tem muita questão que não é para você acertar, né? É uma prova para você ficar ali entre 6,5, 6, 6.2, 6.3, né? Então, por exemplo, a minha primeira questão da banca do TSA, o cara deu uma folha em branco para mim e mandou desenhar roupa vacaína. Aí eu olhei para ele, aí ele assim, não precisa colocar todos os carbonos, tá bom? Eu disse, não, tá bom. Mas assim, mas aí depois perguntou sobre pKa, né, sobre latência, sobre potência, né, da ketamina. Teve uma questão que ele colocou as duas moléculas de ketamina e pediu para dizer qual que é a destrógena, qual que é a levógena. Isso aí tem 50% de chance. É mais fácil que desenhar a vacaína. Tem 50% de chance, pelo menos essa, né? Mas depois perguntava a diferença entre a racêmica e a dextrocetamina. Então, assim, coisas básicas, né? Coisas do dia a dia tem que estar 100%, né? Porque eles vão te pegar. Tu não vai conseguir tirar 10 nunca naquela prova lá, né? A não ser que nem isso que eu quero. Eu quero que o aluno tire 60 cravado. 60 cravado. O 60% é igual aos 99,9%. É a mesma coisa, não muda nada lá na frente. Não sai lá no TSA quando você tirou. Só sai lá que você tem o TSA. Entendeu? É que nem faculdade. Exatamente. O cara que entrou em primeiro lugar e que entrou na 10ª lista, o cara tá dentro do mesmo jeito. Eu quero, né?
Então, o importante é fazer os nossos 60 pontinhos. E eu acho também, Renato, que vale tanto para a prova escrita, quanto para a prova oral, quanto para a prova escrita, né? Eu sempre falo para os alunos, se você leu a primeira questão ali da escrita, né, e já não... Aquilo ali, já pula a questão, põe para frente, né? Quando a prova era o caderno de questões, né? Não era no computador, né? Eu falava, começa pela 50, porque de vez em quando a 1 sempre é uma mais para dar uma, né? Para dar um tapa na cara. Opa, aqui é TSA, meu amigão. Fica esperto, né? E então eu acho que tem muito isso. Essas dicas são legais. Eu acho que essas dicas para quem tá aí na batalha são muito legais e principalmente para o pessoal que está prestando agora. E é que eu sempre peço, né? Que os alunos que viraram professores e que estão junto com a gente para colocar a experiência da prova atual, né? Que a prova que eu e o Jorge fizemos, né? Na época do éter lá, do Alotano, né? A gente já é mais velho, né? Do Tio Nembutal, né? Então, vocês estão numa outra fase de prova também. Então, vocês têm que trazer essa realidade aqui pra gente. Então, é isso. Pessoal, vou já agradecer aqui para vocês, para a gente não se estender muito, para ser um bate-papo rápido. Eu acho que foi muito legal as dicas que vocês trouxeram. Eu acho que cada vez mais a gente trocando essas figurinhas, a gente leva muita bagagem para quem está prestando a prova. Então, eu queria agradecer vocês e queria pedir para cada um de vocês aí deixar um recadinho, uma mensagem para quem está na batalha aí, para quem vai prestar a prova, para quem está com a gente estudando. Deixem aí um recadinho aí do coração para quem tá ouvindo a gente aí. Pode começar, Augusto. Olha, Você está fazendo a prova, mas conta aí da sua batalha, da sua determinação, que para mim já é um grande exemplo. Não, se eu for deixar um recado para quem está vendo, para quem está na mesma jornada que eu desejo muita sorte, muita resiliência e olhe cada conteúdo que você conseguir fazer um certinho, que você leu, que você estudou, é um certinho a mais que está indo para sua rotina, que está indo para o seu dia a dia. E o TSA ele só vem para coroar essa trilha de aprendizado que a gente passou. Não vai ser fácil, não é fácil. Se fosse fácil, né? Todo mundo já tinha conseguido o título. É uma jornada que quem decide fazer vai passar os seus percalços, mas com certeza eu não conheço um anestesista que tenha o TSA que tenha me dito que não valeu a pena passar pelo processo. Legal. Obrigado, Augusto. É exatamente isso aí, Augusto. Depois, quando tu vê teu nome lá, cara, valeu a pena cada dia estudado ali. Mas é mais ou menos por aí, gente. Ter paciência, dedicação, né? Vai valer a pena. Isso não é jamais vai ser jogado fora. Se você não conseguir passar na primeira, na segunda você passa, na terceira você passa. Seja bastante teimoso, né? Como o Augusto é. E se você não conseguir na primeira, na segunda, na terceira você vai conseguir. E além disso você está se tornando um anestesista, né? Um médico muito melhor para dar assistência aos seus pacientes. É isso aí, pessoal. Putz, super obrigado aí. Acho demais aí essas experiências aí que vocês trazem pra gente. Acho que vocês fazerem a história do portal junto com a gente é muito legal. Vocês já são parte do portal. Portal não é nada sem os alunos, né? A gente sempre falou isso. Para mim sempre é bom estar próximo dos alunos, ter vocês com a gente. E para mim é um motivo de muito orgulho assim ter parceiros aí como vocês aí ajudando a gente a construir essa história e ajudando as pessoas também que querem chegar aí nos títulos. Então, muito obrigado aí de novo da participação de vocês. Desejo aí uma boa noite aí para todo mundo que está assistindo e a gente se vê aí numa próxima. Muito obrigado, pessoal. Renato, Augusto, um grande abraço aí para vocês, uma boa noite para vocês também. Valeu, pessoal. Beleza. Boa noite, bons estudos aí pro pessoal. Boa noite pro pessoal e muito boa sorte para quem for fazer a prova. Valeu. E aí, pessoal, curtiram mais um Plantão TSA? Falamos aí da trilha cardiovascular, uma trilha fundamental.
mas também vem aí no nosso próximo Plantão TSA uma outra trilha muito legal, cuidados perioperatórios. Cada vez mais frequente esse tema em anestesia, desde o comecinho lá até o pós-operatório. Então nós vamos falar tudo em relação aí aos cuidados perioperatórios. Então não perca aí na próxima semana mais um Plantão TSA, ajudando você a chegar no título mais importante da sua vida.